Olá, pessoal, como vocês estão? Trazendo aí mais um bolo, uma decoração linda para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho, não só da decoração, mas também do bolo em si, né? Porque tem muitos vídeos aí que a gente faz falando da decoração, mas por que não falar também do bolo, também do recheio? Isso também é bem importante, né? Então vamos lá. Esse bolo que a gente fez, a gente trabalha somente com a massa pão de ló, tá? Então, ou seja, a gente não trabalha com massa manteigada. Particularmente, eu prefiro essa. Ela realmente é mais macia, ela é um pouco mais... Por ela ser aerada, então ela pode ser, assim, um pouco mais... vamos dizer, não digo fraca, tá? Para bolos de andares. Não digo isso porque eu trabalho com bolos de andares e uso, né, o pão de ló. Então, não vejo problema nenhum. Só que é uma massa mais macia. E eu, particularmente, assim, o paladar eu gosto mais, né? Então, por isso que nós optamos aqui na confeitaria por utilizar somente essa massa. E essa massa é uma massa simples aí na internet, nós encontramos receitas muito simples, né? Tanto que eu sempre digo que, e eu sempre gosto de reafirmar isso aí, de que o nosso trabalho começou pelo YouTube. Então, as ferramentas, as técnicas, as massas, recheios, a gente pegou tudo do YouTube. Então, por isso que nós estamos hoje aqui passando o que eu aprendi aí, que muitas das vezes o pulo do gato, né, que a gente aprende é na prática, né? Então, esse recheio foi o recheio Josefina, né? Um recheio que a gente... nossos recheios, nós utilizamos um recheio um pouco mais firme, né? Não é um recheio tão mole, porque isso para estrutura é um desastre, né? Bolo com estrutura mole, bolo com recheio mole, estrutura nenhuma vai aguentar, né? Então, o bolo vai ceder. E olha que nós já tivemos situações como essas, e eu sei que cada um já passou o seu perrengue aí na confeitaria, né? Então, como eu falei para vocês, a massa pão de ló, nós utilizamos aí o recheio mais firme, e isso é muito importante. Algumas pessoas tendem de afirmar, né, que somente a massa manteigada tem uma estrutura boa. O único problema que eu acho da massa manteigada, assim, ela é muito grossa, ela tem um pouco mais de dificuldade de molhar, né, de você fazer um bolo molhadinho, porque automaticamente ela é um pouco mais grossa, um pouco mais densa, então para molhar a gente teria que exagerar um pouco mais, para molhar, para realmente a massa ficar molhadinha, mas isso é muito gosto, tá, gente? Cada um trabalha da maneira que achar melhor, com a ferramenta, com a receita que achar melhor, né? Então, isso aí realmente é algo de cada um, né? E, então, esse bolo aí nós fizemos é o tema da LOL, né? Como vocês viram no começo aí. E é um tema que a gente escolheu fazer nessas cores, porque a cliente pediu assim, né? Ela mandou uma inspiração para nós, ela queria que fosse dessa maneira. E é um bolo simples, né? Mas é extremamente importante a gente ter isso em mente, que o material que nós utilizamos, né? A massa que nós utilizamos, nós temos que sempre fazer com que aquele produto ali que nós utilizamos, aquela massa que nós utilizamos, ela venha trazer bons resultados. Os resultados dependem de nós, né? Eu errei muito na minha caminhada. Hoje a gente tem 6 anos que a gente trabalha com bolos, então errei muito. Posso dizer para vocês que foram muitos erros em relação a recheio, em relação à massa, recheio muito mole, massa molhada demais. Então, a gente vai, com o tempo, né, agregando conhecimento. Então, por isso que eu sempre gosto, não só de falar de decoração aqui, porque eu acho que é extremamente importante a gente entender que não basta só decorar, não basta só decorar, a gente também tem que ter técnicas, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que errar para aprender, isso faz parte, né? Mas a gente sabe que na hora que a gente erra, é um desespero, né? Eu sei disso porque já passei muitas vezes e é desesperador quando você vê um bolo desmontando. É desesperador porque eu já passei por isso. Mas é aquela coisa, mantenha calma e converse com o seu cliente e tente resolver da melhor maneira. Aprendi uma coisa com o meu sócio aqui, que no caso é meu esposo, né? A gente é sócio. Aprendi uma coisa que é muito importante, que eu passo para vocês para que vocês aprendam, porque é algo que vocês podem levar para a vida, até para a vida pessoal de vocês. Aconteceu uma coisa, acalmem-se. Parem e pensem o que vocês podem fazer, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje eu tirei esse vídeo aí pra estar passando isso pra vocês, porque é muito interessante, né? A gente aprender esse tipo de... a gente aprender com os erros das pessoas, né? Isso é importante. Então, ou seja, parem, pensem, né? O que eu posso fazer para resolver? Posso entrar em contato com o meu cliente vai compreender, ou é um cliente que talvez não compreenda, o que eu posso fazer? E de qualquer forma, não deu para recuperar, a gente precisa entrar em contato com o cliente e pedir para que ele tenha compreensão, né?
Então, no caso desse bolo aí, não tive nenhum problema com ele, mas é só porque eu queria também passar essas informações para vocês, porque eu não queria que ficasse um vídeo, sempre um vídeo só de decoração, só falando da decoração, eu queria que vocês aprendessem um pouco com a nossa experiência, né? Com o tempo que nós passamos aí, estamos passando a confeitaria, né? São 6 anos, então tem muita coisa aí, muita bagagem de erros, né? De aprendizado, tem muita coisa. Então, por isso eu gosto de explicar, passar isso para vocês, porque esse é o nosso intuito, né? Não é só demonstrar uma decoração, mas sim passar conhecimento, aprendizado, que é muito importante, né? Então, no caso dessa questão de cuidados com bolo, é isso aí, massa, recheio, tem que ser sempre com muito cuidado. Hoje aqui na confeitaria, nós gostamos de molhar o nosso bolo com refrigerante. Algumas pessoas vão dizer assim, mas você ainda molha com refrigerante? Existe caldas para ser feitas, mas por que a gente fez uma experiência, por que a gente gostou de molhar com refrigerante? Porque as pessoas disseram para nós que lembrava bolo de infância, da infância, né? Então isso é muito importante, porque lembra o bolo do passado, aquele bolo gostoso que aquela pessoa comeu, né? Quando era criança, comia um bolo assim, né, foi maravilhoso, nossa, me lembra muito a minha infância. Então a gente optou por fazer dessa forma, mas cada um tem uma forma, como eu disse, né? Massa, recheio, calda, cada um pode escolher o que mais se adapta, o que mais gosta. Existem outras caldas, a gente gosta também, tem um cliente que pede, a gente também faz caldas aqui, para que seja para molhar o bolo desse cliente específico, mas o pessoal gosta demais, o pessoal aqui ama, né? Porque diz que lembra mesmo a infância, diz que realmente tem gosto de bolo, né? Porque a gente, quando era criança, a gente comia bolo, a gente comia um bolo hoje que lembra a infância, a gente vai dizer, olha, realmente, é um bolo, tem gosto de bolo, né? Então, por isso que a gente mantém isso daí, né, essa técnica antiga aí, né, e que realmente é muito gostoso, o bolo fica realmente com cara de infância, né. Então, a gente, no caso aí agora, voltando um pouquinho para o bolo aí, para decoração do bolo, né, a gente concluiu aí a parte da lateral do bolo, que era essas duas cores aí, que LOL utiliza muito, né? O azul, o rosa, se utiliza bastante. E no caso aí, para vocês, aproveitando, um bico que é, assim, coringa na confeitaria, que é o roseta, né? O bico, acabei esquecendo o nome agora, mas é que a gente faz aquelas rosetinhas, eu esqueci o nome técnico dele, mas é um bico aí coringa que ajuda muito nas decorações, né? A gente consegue fazer lindas decorações com ele, de florzinhas na lateral, no topo, na base, enfim. Então, é um bico que eu aconselho vocês a terem em casa. Vou pesquisar o nome dele aqui. E se eu me esquecer, vocês me lembram aí, peçam no comentário que eu coloco o nome para vocês aí, tá? Então, é um bico que realmente ajuda muito e que é importante vocês terem. Hoje em dia, né, aproveitando para falar aí de bico, hoje em dia nem tanto se utiliza tanto bico, né? Hoje em dia se utiliza muito espátulas de textura, enfim. Mas ainda assim tem alguns que é importante a gente ter, né? Quando eu comecei era só bico, né? Era só bico, então por isso a gente tem uma gama muito grande de bicos de confeitar, porque quando a gente começou há 6 anos atrás, eu tive que investir nesses bicos de confeitar, né? E olha, gente, um conselho que eu dou pra vocês aí, quem conhece aí algumas plataformas de venda, eu vou citar aqui da Shopee, porque é o que eu conheço. Você encontra bicos de confeitar aí super baratos, que vêm da China, que vale super a pena. Os meus, eu comprei muitos da China, então alguns nem tem numeração, né, mas assim, vale super a pena. Tem bico meu, né, que tem 6 anos de uso, né, ou seja, tá em perfeitas condições, porque é de aço inox, então tá em perfeitas condições, né. Então é importante que vocês tenham um pouquinho de cada, um pouco de bico, tenha espátula, tenha várias opções de espátulas, de bico, porque isso ajuda muito a te dar uma gama, uma gama muito grande de opções de decoração, isso ajuda muito, então é extremamente importante que vocês tenham um pouquinho de cada, tá. Eu digo também para quem tá começando aí na caminhada da confeitaria, é importante ter um pouquinho de cada, tá bom? E aí, a gente concluindo o bolo, eu gosto muito de aplicar, né, o glitter, o pérola da Mago, né, gosto muito. Como eu falei pra vocês, não gosto de exagerar, colocar muita coisa, alguns clientes não gostam, alguns clientes preferem não coloque muito, que fique só um efeito mesmo no fundinho de um brilho. Então, por isso eu gosto de aplicar ele, misturando ele com
não é essência, eu esqueci o nome, o álcool de cereais, o álcool de cereais. Tem pessoas que gostam de utilizar a solução alcoólica de algumas marcas aí, mas tanto faz, tá? Tanto elas quanto o álcool de cereais vai ter o mesmo resultado, né? Vai servir para a mesma forma. Então, a gente vai aplicando, se vocês perceberem aí, aproveitando falando de uma outra questão aí, porque esse vídeo é recheado aí de muita informação, né? Tá vendo essas pintinhas? Até deixar pra vocês aí, quem souber me falar, as pintinhas rosas, eu tô com um corante aqui da Mago que tá dando esses gruminhos, e eu não sei por quê. Não sei se é armazenamento, de qualquer forma ele mantém como os outros perdão, não é da Arcolo. Perdão, não é da Mago, não sei se eu falei Mago. Ele é da Arcolo, tá? E tem esses gruminhos, então isso tá atrapalhando na hora de misturar aí o corante no chantilly. Se vocês souberem o porquê que pode estar acontecendo isso, porque isso meu só acontece no rosa. Então, se vocês souberem aí porquê que pode estar acontecendo, deixa aí pra mim nos comentários, porque é algo que eu ainda não descobri o porquê. Por isso que é bom a gente dividir ideias, né? Dividir ideias, conhecimentos, isso é muito importante. Então, aí eu vou colocando o topper. Como eu digo pra vocês, amo topper, gosto de topper grande, de topper bem exagerado. Quando o cliente não gosta, a gente não faz, mas a maioria ama, né? A maioria gosta de bem detalhado, bem grande. Gosto de usar a bandeja como vou dizer, participante ali do bolo, né? Então eu colo o topper aí também na bandeja, tá? Porque eu acho super legal, acho que vale a pena. E a gente cola com cola quente mesmo. É a nossa amiga cola quente que tá em todas, né? Tá sempre conosco, cola quente não pode faltar em nenhuma confeitaria. Toda confeiteira tem que ter cola quente. Então é isso aí, eu vou colocando o topper. E mais uma vez, esse é um vídeo um pouquinho comprido, mas mais uma vez eu quero agradecer vocês. E minha intenção aqui foi ajudar vocês com dicas, com a nossa caminhada, com a nossa experiência. Então eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, adicionar o sininho de notificações, que é muito importante aí para nós, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição, porque é para isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês e trocar ideias e informações, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite, o que for aí, que Deus abençoe e que vocês fiquem com bom Deus. E um grande abraço para todos vocês. Tchauzinho.